O Arco de Constantino, que fica à sombra do Coliseu, é um dos monumentos mais visíveis de Roma, observado e fotografado diligentemente por milhões de turistas a cada ano. À primeira vista, o arco é um monumento direto, uma celebração da vitória imperial, assim como os arcos de Tito e Séptimio Severo no Fórum. Mas uma análise mais detalhada revela uma mensagem surpreendentemente complexa, elaborada nos anos incertos imediatamente após a vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia. A carreira de Constantino surgiu da tetrarquia, o colégio de 4 imperadores estabelecido por Diocleciano. Constantius Cloros, pai de Constantino, foi um dos homens escolhidos por Diocleciano para ajudá-lo a governar o império. Quando criança, Constantino foi enviado à corte de Diocleciano em Nicomédia, onde recebeu instrução de eminentes estudiosos e acompanhou Diocleciano e Galério em campanhas contra os persas. Após a abdicação de Diocleciano, Constantino se juntou novamente a seu pai, que na época estava em campanha no norte da Bretanha. Em 306, quando Constantius faleceu repentinamente, seu exército proclamou Constantino como o novo imperador. Maxêncio, filho de Maximiano, outro dos co-imperadores de Diocleciano, nasceu alguns anos depois de Constantino. Criado na corte imperial em Milão, ele foi preparado para suceder seu pai, e embora tenha sido ignorado nos planos de sucessão de Diocleciano, foi declarado imperador em Roma alguns meses após Constantino. Durante o restante da década, Constantino governou a Grã-Bretanha, Espanha e Gália, e Maxêncio governou a Itália e o norte da África. Inicialmente, as relações entre os dois eram amigáveis, não apenas porque Constantino havia se casado com a irmã de Maxêncio. Mas as tensões gradualmente aumentaram. Nenhum dos dois homens estava satisfeito com sua parcela do império, e cada um se beneficiaria com a remoção do outro. E assim, em 311, Maxêncio declarou guerra a Constantino. Vamos nos aprofundar no fascinante mundo de Constantino, o primeiro imperador cristão. À medida que exploramos seus triunfos militares, sua conversão ao cristianismo e seu impacto duradouro na formação do Império Romano, você ficará cativado por sua jornada única. Se você está ansioso para saber mais e explorar fontes adicionais, não se esqueça de verificar os links para livros e recursos na descrição abaixo deste vídeo. Amplie sua visão sobre esse período intrigante e sinta-se inspirado pela história de um dos imperadores mais influentes de todos os tempos. No ano seguinte, Constantino invadiu a Itália. Com um exército relativamente pequeno, ele tinha apenas cerca de 30.000 homens. Ele atravessou os Alpes, dispersou as forças que guardavam as cidades do norte da Itália e marchou em direção à antiga capital. Maxêncio saiu para enfrentá-lo, e os imperadores se encontraram na Ponte Milvia, ao norte de Roma. Nossas duas fontes para o que aconteceu em seguida, ambas produzidas décadas depois por autores cristãos, apresentam versões diferentes. De acordo com o autor, Constantino recebeu instruções em um sonho na noite anterior à batalha para colocar um emblema cristão nos escudos de seus soldados. O outro autor relata que Constantino teve uma visão da cruz enquanto marchava, o que foi explicado em um sonho na noite seguinte. De qualquer forma, é claro que Constantino instruiu seus soldados a marcarem seus escudos com um emblema cristão, seja uma cruz ou o cristograma, um símbolo composto pelas letras X e Ru sobrepostas, as duas primeiras letras de Christus, Cristo em grego. No dia seguinte, Constantino obteve uma vitória retumbante sobre Maxêncio. A vitória na Ponte Milvia marcou o início do caminho de Constantino em direção ao patrocínio da Igreja Cristã e sua eventual filiação a ela. Dentro de alguns meses, ele promulgaria o famoso Edito de Milão, que proclamava a plena tolerância à fé cristã e a restauração de todos os bens da Igreja apreendidos na grande perseguição de Diocleciano. Logo após a sua vitória, Constantino entrou em Roma em triunfo e foi aclamado pelo Senado. Ele passou os próximos 3 anos na cidade, onde desfez a guarda pretoriana, concluiu as obras públicas de Maxêncio e deu início a um extenso programa de construção de igrejas. Em 313, ele derrubou os quartéis dos guardas de cavalaria de Maxêncio, cedeu as terras ao bispo de Roma e começou a construir a igreja de São João de Latrão. Alguns anos mais tarde, ele financiou a construção da primeira basílica de São Pedro sobre o local tradicional do túmulo do apóstolo.
Em 315, o último ano da residência de Constantino em Roma, um arco monumental foi construído para comemorar sua derrota de Maxêncio e a libertação de Roma. Embora nominalmente erguido pelo Senado, o design do arco foi quase certamente orquestrado pelo próprio Constantino, e assim proporciona uma visão única da imagem pública do imperador em um ponto crucial de sua carreira. A característica mais distintiva do arco de Constantino é o seu extenso uso de espolia, ou seja, esculturas e outros elementos retirados de monumentos mais antigos. Em certa medida, isso foi uma questão de conveniência. O arco foi construído rapidamente e havia material suficiente de monumentos desativados armazenado. No entanto, a principal motivação para a inclusão de espolia parece ter sido associar Constantino aos grandes imperadores do passado. As estátuas e painéis em relevo reutilizados no arco vieram de monumentos construídos por Trajano, Adriano e Marco Aurélio, três dos maiores governantes de Roma. Embora todos os imperadores nas peças reutilizadas tenham sido reesculpidos para se assemelharem a Constantino, não foi feita nenhuma tentativa de disfarçar o contraste entre o estilo deles e o dos novos relevos mais rudimentares abaixo deles. A espolia do arco de Constantino podem ter sido destinadas a equilibrar a impressão deixada pelas políticas religiosas radicais de Constantino. Roma não se tornaria uma cidade predominantemente cristã até pelo menos o final do IV século, e alguns membros da aristocracia senatorial permaneceriam firmemente pagãos por décadas a mais. Consequentemente, o arco não faz nenhuma referência explícita ao cristianismo. Até mesmo a inscrição é ambígua. Constantino, diz, obteve vitória sobre Maxêncio Instinctu Divinitatis, pela inspiração do divino, sem esclarecer qual deus ou deuses estavam realizando a inspiração. Em 315, Constantino deixou Roma e só retornaria uma vez nos 22 anos restantes de seu reinado. Durante a próxima década, ele derrotaria Licínio, seu único rival remanescente, e se tornaria o primeiro homem em 40 anos a governar todo o Império Romano. Ele levou as reformas militares e financeiras de Diocleciano às suas conclusões lógicas, estabelecendo exércitos de campo altamente móveis e uma moeda de ouro estável. Constantino também se envolveu cada vez mais na teologia e unidade cristãs, convocando o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da Igreja. Lá, sob a direção do imperador, 300 bispos declararam que Deus Pai e Deus Filho eram iguais, e um precedente foi estabelecido para a coordenação da autoridade da Igreja e do Estado. Tão crucial para a história romana foi o estabelecimento de Constantino em Constantinopla, uma nova Roma cristã no Bósforo. Nos últimos anos de seu reinado, esta foi sua capital. Foi perto de Constantinopla que Constantino finalmente foi batizado aos 65 anos. Muitos cristãos primitivos adiavam o batismo até o final de suas vidas, e Constantino não foi exceção. Sentindo uma doença grave se aproximando, ele convocou bispos das cidades vizinhas e pediu que realizassem o ritual. Alguns dias depois, durante o festival de Pentecostes, ele faleceu. Quando a notícia chegou a Roma, uma pintura foi pendurada na casa do Senado, mostrando a entrada do imperador no céu. No entanto, os deuses a quem aquele céu pertencia foram deixados diplomaticamente indeterminados. A vida e legado de Constantino o transformaram em um imperador marcante, tanto pela sua conquista militar quanto pela sua conversão ao cristianismo. Seu papel na formação do Império Romano Cristão, sua convocação do Concílio de Nicéia e a fundação de Constantinopla como uma nova capital são marcos que moldaram profundamente a história. A incerteza religiosa de seus últimos momentos e a representação de sua ascensão ao céu ilustram a complexidade das mudanças que ele trouxe. Se você está interessado em explorar mais profundamente essas histórias e outros temas históricos fascinantes, convido você a se inscrever no canal Caminhos da História. Aqui, você encontrará conteúdo envolvente e informativo que abrange diversas épocas e culturas. Contribua para a produção de mais vídeos educativos e de qualidade. Considere fazer uma doação. A chave Pix estará visível na tela. Sua ajuda nos permite continuar a explorar os caminhos fascinantes da história e compartilhá-los com o mundo. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco.